Isso é muito íntimo, né? Você lá com o seu livro e tal, você poder compartilhar isso com os outros. Você não pode fazer isso quando você está lendo. Você pode, vai, mas assim, você lê alguns livros, você poder discutir, compartilhar mais, eu acho isso, por isso que eu acho o Clube do Livro uma coisa excelente. E eu vou até fazer propaganda de outros clubes de livro para a galera participar, a galera que gosta e tal. Então é isso, a gente pode falar sobre isso, bater papo, conforme você quiser conduzir aí. Vamos lá. Uma coisa que eu acho legal é assim, eu fiz uma vez um clube de livro aqui em outubro, eu trouxe um amigo meu que ele tem mestrado em terror, em livros de terror focados no vampiro. E eu fiquei assim, não sei se você faz um mestrado sobre isso, né? Tipo, cara, que vida maravilhosa, eu quero isso, né? Porque eu tinha que ter essa história sobre vampiro. E aí ele veio, e ele é uma pessoa muito bem-humorada, muito crítica de tudo, ele é ótimo, o nome dele é Diego. E ele conversou sobre, colocou várias coisas que eu parei e falei, gente, é verdade, eu não tinha para perceber isso. E ele falou, por exemplo, da origem do vampiro, que vem. Isso, alguns exemplos eu vou trazer porque é o que eu lembro de cor, tá? Não entrei no. Não fui catar, eu me mudei, esse caderninho de anotação de cor não tá nenhum. Então eu lembro de cor. Mas ele falou, por exemplo, você tem os mitos mais clássicos, que a gente lembra dos monstros clássicos, o lobisomem, o Frankenstein, o vampiro, e agora o que todo mundo acaba assistindo, que é o zumbi, né? Que ele é bem mais recente nesse sentido. Você tem, assim, na origem do vampiro, gente, eles não brilham no sol, tá? Eles brilham sim, uma vez só, tá? Tipo, mas a origem dele, quando começou lá atrás, em, sei lá, 1800 lá com rolha, ou até antes disso, era focado muito numa doença que existia. Por exemplo, hemofílicos, você precisa de transfusão o tempo inteiro. E isso você é uma pessoa que fica muito fraca, muito pálida. E tinha uma outra doença, agora não vou lembrar o nome, se alguém pôde. Isso, que retrai a mucosa. Então a pessoa ficava assim o tempo todo, então os caninos apareciam mais. E aí, só que você, naquela época, você não sacava que, é um hemofílico, ele tem problemas, então ele tem que ter transfusão no sangue. Não, vampiro, morre. Né? Era o que você não consegue explicar, alimenta a sua cabeça de um jeito e cria-se um monstro daí. Você tem Frankenstein, que eu acho bárbaro ter sido escrito por uma mulher, que era já a chegada da medicina. E o homem querendo se aproximar de Deus. Então, o que ele queria fazer? Ele queria criar vida, não naturalmente, não gerando uma vida, mas criando do que foi morto já, né? Do que já tinha inspirado. E se vocês lerem, por favor, se vocês tiverem vontade, assim, leiam o livro Frankenstein, da Mary Shelley. É incrível. Ele não é um monstro que a gente vê no filme, que mal fala. Ele é extremamente eloquente e ele questiona coisas que nós questionamos quando a gente às vezes procura uma religião. Aí ele quer saber do propósito dele, ele quer entender o que ele está fazendo aqui. Isso é bárbaro. Não só um monstro, porque a grande dúvida é ele é o monstro ou o Victor Frankenstein é o monstro, né? Mas como a sociedade o vê e como às vezes você é responsável por criar algo, não quer se responsabilizar mais por aquilo, porque não saiu exatamente do jeito que você queria, e deixa a sua própria sorte, e isso tem consequências para todo mundo. Oi? Exatamente, é a do Irmão de Tesoura, que é o que eu ia entrar também, que não deixa de ser uma fantasia. Só que ao mesmo tempo, você criou, você soltou, porque não foi o desejo, né? O criador ele morre também, mas isso tem uma consequência, né? Então você tem que ter responsabilidade com isso. O Lobisomem, que é um conto muito antigo, que é um dos meus preferidos também não é uma galera que corre na chuva sem camisa. Tá? Não é por aí. Eu tinha tantas esperanças, aquela coisa, poxa. Não é a tribo sem camisa. Ele era uma lenda, que também foi escrito por uma mulher. Era uma lenda muito antiga também, que falava muito do seu lado impulsivo. De você domar o seu lado impulsivo também, né? Então, também é um lado muito... É quase uma parada meio psicológica, meio, sei lá, socióloga, né? É muito louco pensar nisso. E a gente tem o zumbi, que ele assim, se for pegar a definição, ele também tem... Ele é muito louco, porque tem o Ghoul, que é entre um vampiro e um zumbi. Aí você tem o zumbi, que é todo erradinho. E aí você tem o fantasma, porque aí acabou a matéria, né? Então, eles são níveis de macabrice.